Ela soprou a vela sozinha, lágrimas caindo sobre o glacê. Feliz aniversário para mim. Primeira vez sem eles. Sem a mãe. Sem o pai. Só a solidão esmagadora. Até que uma voz masculina perguntou: "Posso me sentar com você?" O despertador tocou às 5:30 da manhã. Lorena abriu os olhos devagar, encarando o teto branco do quartinho nos fundos da mansão. 8 meses morando ali. 8 meses de paredes sem memórias. Seu olhar encontrou o calendário na porta. A data circulada em vermelho parecia pulsar. Hoje ela fazia 25 anos. Mas pela primeira vez, não haveria abraços ao acordar. Não haveria o cheiro de café fresco. Não haveria a voz da mãe cantando desafinado de propósito. Não haveria o pai trazendo flores baratas da feira. 6 meses desde que enterrou a mãe. 5 desde que o pai a seguiu. O coração desistindo como se não soubesse mais para que bater. Lorena forçou-se a levantar, os pés descalços tocando o chão gelado. Moveu-se como um robô pela rotina matinal. Banho, uniforme cinza, cabelo preso num coque. Sem maquiagem. Para quê? Não havia ninguém para vê-la mesmo. O espelho refletia uma mulher que ela mal reconhecia. Onde estavam os olhos brilhantes de quem tinha sonhos? Onde estava a menina que queria estudar enfermagem, cuidar de pessoas, fazer diferença no mundo? Ela sabia a resposta. Aquela menina morreu no hospital, segurando a mão da mãe enquanto os monitores apitavam pela última vez. Morreu de novo no cemitério, jogando terra sobre o caixão do pai, percebendo que estava completamente sozinha no mundo. Desceu até a cozinha principal da mansão. 5 quartos, 6 banheiros, uma sala que comportava 20 pessoas e nunca recebia ninguém. Marcelo Almeida viajava sempre. Quando estava em casa, passava dias trancado no escritório. Nos 8 meses ali, ele havia falado com ela talvez 10 vezes. "Bom dia, Lorena." "Obrigado." "Pode deixar na lavanderia." Interações tão vazias que às vezes ela se perguntava se realmente existia para ele. Ser invisível era seguro. Ser invisível significava não precisar explicar por que seus olhos estavam sempre vermelhos. A cafeteira começou a gorgolejar, preenchendo a cozinha silenciosa com seu som reconfortante. Através da janela, o céu começava a clarear, tingido de rosa e dourado. O pai adoraria esse nascer do sol. A mãe já estaria planejando um passeio no parque. A memória a atingiu sem aviso, tão real que Lorena teve que se apoiar no balcão. 1 ano atrás, sua última festa de aniversário. A mesa da cozinha pequena coberta com uma toalha de plástico florida. O bolo, glacê branco feito pela mãe, torto de um lado, mas perfeito de amor. 24 velhinhas porque não couberam 25. "Faz um pedido, filha," a mãe disse, os olhos úmidos daquele jeito que ficavam quando estava feliz. "Que vocês fiquem comigo para sempre," Lorena sussurrou. "Isso não precisa pedir, meu amor. É garantido," o pai respondeu, beijando seu cabelo. Depois cantaram. Desafinados, rindo, os vizinhos batendo na parede para reclamarem do barulho. Foi ridículo. Foi bagunçado. Foi a coisa mais linda do mundo. "Ano que vem fazemos uma festa maior," a mãe prometeu. "Quando você estiver formada, vamos comemorar em grande estilo." Só que não houve ano seguinte. 3 meses depois, o diagnóstico. Lorena percebeu que estava chorando quando uma lágrima caiu dentro da xícara de café. Limpou o rosto rapidamente, com raiva de si mesma. Chorar não trazia ninguém de volta. Chorar não pagava contas. Chorar não dava sentido para os dias vazios que se arrastavam interminavelmente. Mas hoje ela não aguentava ser forte. Às 6 da tarde, quando terminou de limpar o último banheiro, Lorena tomou uma decisão. Marcelo estava em São Paulo. A mansão estava vazia. Ela poderia fazer algo pequeno para sobreviver aquele dia. Caminhou até a padaria da esquina. A Dona Marta, sempre foi gentil. "Chegando tarde hoje," Dona Marta comentou, sorrindo. "É meu aniversário." As palavras escaparam antes que Lorena pudesse contê-las. Queria algo especial. O rosto de Dona Marta se iluminou. "Aniversário? Por que não disse antes? Espera aí." Ela desapareceu nos fundos e voltou com um pequeno bolo redondo, cobertura branca, delicado e simples. "Sobrou do lanche da tarde. Ia jogar fora, mas é seu agora."
Feliz aniversário, querida. Lorena sentiu a garganta apertar. Não posso aceitar de graça, deixa eu pagar. Besteira. Todo mundo merece um bolo no aniversário. Dona Marta apertou sua mão. Espero que seu dia seja abençoado, viu? Você merece coisas boas. Caminhando de volta com o bolo embalado, Lorena sentiu algo estranho no peito. Não era felicidade. Essa palavra parecia ter sido apagada do seu vocabulário. Mas talvez fosse um vislumbre de que ainda existiam pessoas boas no mundo. Pequenas bondades que não pediam nada em troca. De volta à mansão, ela deveria ter ido direto para seu quarto. Mas seus pés a levaram até a cozinha principal. Aquele espaço enorme de mármore e eletrodomésticos caros que raramente era usado. Colocou o bolo sobre a bancada. Procurou nas gavetas até encontrar uma vela. Uma única vela que havia comprado semanas atrás numa loja de R$1, guardada para este momento que ela temia e desejava ao mesmo tempo. Espetou a vela no centro do bolo. Acendeu o palito de fósforo, a chama dançando na penumbra da cozinha, e então permitiu-se sentir o peso esmagador da sua solidão. Puxou a carteira do bolso do uniforme, retirando a fotografia gasta que vivia ali. Seus pais, abraçados, sorrindo para a câmera num dia ensolarado no parque. A última foto que tiraram juntos antes de tudo mudar. Feliz aniversário para mim. Lorena sussurrou, sua voz rachando. Feliz aniversário para mim. Tentou continuar a música, aquela que a mãe cantava com vibrato exagerado, que o pai acompanhava batendo palmas fora do ritmo, mas as palavras morreram em sua garganta, sufocadas por um soluço que não conseguiu conter. O choro veio em ondas. Lorena dobrou-se sobre o balcão, segurando a fotografia contra o peito como se fosse a única coisa impedindo-a de se desintegrar completamente. Vocês prometeram. Ela sussurrou para os rostos sorridentes. Prometeram que seria garantido, que estariam comigo sempre. E agora eu tô aqui, sozinha, e ninguém nem sabe que hoje é meu aniversário. Ninguém se importa que eu existo. As lágrimas caíram sobre o mármore caro, sobre o bolo singelo, sobre a fotografia que já estava tão marcada de ser tocada. Vocês faziam tudo ter sentido. A casa pequena, o dinheiro curto, nada disso importava porque a gente tinha amor. Amor de verdade, do tipo que encavalava histórias na cama, que inventava jogos com sucata, que transformava macarrão com salsicha em banquete. E agora tenho esse espaço todo, essa mansão enorme, e é tão vazio que eu mal consigo respirar. Sua voz ecoou na cozinha silenciosa, sem resposta. Apenas o silêncio infinito de um mundo que continuava girando indiferente à sua dor. Lorena estava prestes a apagar a vela, desistir daquele ritual patético, quando ouviu o som de uma chave na fechadura da porta da frente. Passos no corredor. Sua respiração congelou. Não, impossível. Marcelo estava em São Paulo. Deveria ficar fora a semana inteira. A luz da cozinha se acendeu, brilhante e reveladora demais. E ali, na porta, estava ele. Marcelo Almeida, de terno amarrotado, gravata frouxa, pasta na mão, expressão mudando de surpresa para algo mais profundo conforme seus olhos percorriam a cena. Lorena, lágrimas escorrendo, o bolo pequeno com sua vela solitária, a fotografia desgastada apertada em mãos trêmulas. Nenhum dos dois se moveu. O momento se esticou, tenso e frágil. A vela continuava queimando, sua chama a única coisa viva naquele instante congelado. Senhor Almeida, Lorena conseguiu dizer, a voz rouca. Eu não sabia que o senhor... Eu vou limpar isso, desculpa. Eu não deveria estar aqui. Pare! A voz dele saiu mais suave do que ela jamais havia ouvido. Por favor, não se desculpe. Marcelo colocou a pasta no chão devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo precioso e frágil. Seus olhos não deixavam o rosto dela, e pela primeira vez em 8 meses, Lorena sentiu que ele realmente a estava vendo. Não como a empregada, não como parte da mobília, mas como uma pessoa destroçada de dor, segurando os pedaços de si mesma com as 2 mãos. O que está acontecendo? Ele perguntou gentilmente, dando um passo para dentro da cozinha. Lorena queria mentir, inventar qualquer coisa, mas estava cansada demais, destruída demais para fingir. É meu aniversário. As palavras saíram num sussurro quebrado.
Os olhos de Marcelo caíram sobre o bolo, sobre a vela, sobre a fotografia. Ela viu o momento exato em que ele compreendeu, a compaixão inundando seu rosto. São seus pais? Ele perguntou, a voz ainda mais baixa. Lorena apertou a foto contra o peito, protetora. Eram. Minha mãe morreu há 6 meses, meu pai, 5. Não elaborou. Não precisava. A dor crua em sua voz dizia tudo. Sinto muito. Marcelo deu outro passo. Eram próximos? Era o meu mundo inteiro. A voz de Lorena quebrou novamente. Eles faziam meu aniversário parecer o dia mais importante do ano. Mesmo sem dinheiro, sem nada, eles conseguiam me fazer sentir amada, especial. E agora, não conseguiu terminar. A frase morreu no ar, pesada de significado. Marcelo ficou parado, processando. Lorena via algo trabalhando por trás de seus olhos. Alguma decisão sendo tomada, alguma linha sendo cruzada. Ele soltou o ar devagar, como alguém que estava prendendo a respiração há tempo demais. Quando ele finalmente falou, sua voz carregava uma vulnerabilidade que ela nunca imaginou existir nele. Posso me sentar com você? Ninguém deveria estar sozinho no próprio aniversário. Lorena ergueu o olhar bruscamente, confusão misturada com algo próximo do pânico. O quê? Posso me sentar com você? Ele repetiu, dando mais um passo cauteloso, como se aproximando de algo frágil que poderia quebrar. E havia algo tão genuíno em sua expressão, tão humano, que desarranhou todas as defesas que Lorena havia construído. Por favor, se você permitir. As palavras pairaram entre eles. Lorena olhou para aquele homem que ela conhecia apenas de relance. Ternos caros, reuniões importantes. Mas agora, de pé naquela cozinha iluminada, ele parecia diferente. Cansaço marcado nos olhos, algo que sugeria que ele também carregava peso invisível. Ela deveria recusar, manter a distância profissional, proteger-se do perigo de ser vista. Mas 6 meses de solidão absoluta tinham esgotado sua força. 6 meses chorando sozinha, carregando um luto que às vezes parecia sufocá-la. E aqui estava alguém, esse estranho familiar, oferecendo algo simples. Não pena, não obrigação, apenas presença. Pode, Lorena sussurrou, sua voz tão baixa que mal saiu. Marcelo assentiu lentamente, respeitoso. Afrouxou a gravata, tirando-a completamente e deixando-a sobre o balcão. Um gesto pequeno, mas que de alguma forma deixava claro que ele não estava ali como patrão, estava ali como pessoa. Ele pegou 2 pratos do armário. Sabia onde estavam, percebeu Lorena. Ele realmente morava aqui mesmo sendo tão ausente. E 2 garfos. Colocou-os sobre o mármore com cuidado. Depois puxou um dos banquetas altos. Acho que deveríamos cantar primeiro, ele disse suavemente. Um leve tremor de incerteza na voz que o fez parecer mais jovem. Se você quiser. Lorena olhou para a vela ainda acesa, sua chama tremulando. A última vez que alguém cantou parabéns para ela, seus pais estavam vivos. A última vez, ela tinha uma família. A última vez, tinha um futuro que fazia sentido. Mas assentiu, incapaz de falar. E ali, naquela cozinha enorme e cara, 2 estranhos que dividiam o mesmo teto cantaram parabéns para você, em vozes baixas e desafinadas. Marcelo não sabia harmonizar. Lorena esqueceu a letra no meio e teve que recomeçar. Foi estranho e desconfortável, e de alguma forma perfeito em sua imperfeição. Quando terminaram, Marcelo apontou para a vela. Faz um pedido. Lorena fechou os olhos. No ano passado, havia pedido que seus pais ficassem para sempre. Um pedido impossível que o universo ignorou completamente. Desta vez, pediu algo menor. Algo que talvez fosse possível. Pediu apenas para conseguir sobreviver a mais um dia. E depois mais um, e mais um. Soprou a vela e a fumaça subiu entre eles como uma oração silenciosa. E com essa única palavra, pode, algo mudou. Algo pequeno e assustador e cheio de possibilidades que nenhum dos 2 poderia prever. Marcelo atravessou a cozinha. E pela primeira vez em meses, Lorena não se sentiu completamente invisível. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu vista. Marcelo cortou o bolo com cuidado, dividindo-o em 2 porções iguais. Seus movimentos eram lentos, quase reverentes, como se entendesse que aquele não era apenas um bolo. Era um símbolo, um ritual.
A última tentativa de Lorena de se agarrar a algo familiar num mundo que havia se tornado irreconhecível. Ele empurrou um dos pratos na direção dela, seus dedos roçando o mármore frio. Nenhum dos dois comeu imediatamente. Apenas ficaram ali, sentados naquela cozinha silenciosa, com o peso de tudo que não estava sendo dito pairando entre eles. Obrigada, Lorena finalmente sussurrou, sua voz ainda rouca de tanto chorar. Por não fazer isso parecer estranho. Marcelo ergueu os olhos para ela. Por que seria estranho? Porque eu sou sua empregada. E você é... Ela gesticulou vagamente, abrangendo a mansão ao redor. Você. Algo passou pelo rosto dele. Talvez dor, talvez reconhecimento. Sou apenas alguém que vive numa casa grande demais e trabalha tempo demais. Isso não me torna especial, mas me torna invisível. Lorena respondeu antes de conseguir se conter. As palavras saíram carregadas de uma verdade que ela nunca havia admitido em voz alta. Marcelo ficou imóvel. Você está certa. E eu peço desculpas por isso. A sinceridade na voz dele a desarmou completamente. Lorena esperava negação, desculpas vazias, aquela polidez distante que ricos usavam para manter o mundo à distância. Não esperava isso. Não esperava ser vista. Quantos anos seus pais tinham? Ele perguntou gentilmente, mudando de assunto, mas não fugindo da dor. Minha mãe tinha 52. Meu pai, 55. Lorena tocou a fotografia ainda sobre o balcão. Não era para ser tão cedo, não era para ser assim. Nunca é. Marcelo pegou o garfo, mas não comeu. Como foi? Se você quiser falar, claro. Não precisa... Câncer, Lorena interrompeu. A palavra saiu seca, clínica, como se dizer rápido doesse menos. Minha mãe. Começou no pâncreas, se espalhou antes de descobrirmos. 3 meses do diagnóstico até o fim. Ela parou, respirando fundo para controlar a emoção que ameaçava transbordar novamente. E seu pai? Não aguentou, literalmente. Uma lágrima escapou, deslizando lentamente pela bochecha de Lorena. Eles eram daqueles casais que todo mundo acha que só existe em filme, juntos desde os 17. Terminavam as frases um do outro, riam das mesmas piadas sem graça. Quando minha mãe morreu, foi como se tivessem arrancado metade dele. Marcelo escutava com atenção total, seus olhos fixos no rosto dela. Não havia pena ali, apenas compreensão. 5 semanas depois do enterro, ele teve um infarto massivo. Sozinho em casa, enquanto eu estava... Lorena engoliu seco. Enquanto eu estava procurando emprego. Quando cheguei, ele já tinha ido. E eu nem pude me despedir. Nem pude dizer que o amava uma última vez. A culpa naquelas palavras era palpável. Marcelo estendeu a mão, parando a centímetros da dela sobre o balcão, como se pedisse permissão silenciosa. Lorena olhou para aquela mão, masculina, cuidada, tão diferente das mãos calejadas do pai, e depois de um momento que pareceu eterno, colocou a sua sobre ela. O calor foi imediato, reconfortante, assustador. Ele sabia, Marcelo disse com convicção tranquila. Pais sempre sabem. Como pode ter certeza? Porque o amor não precisa de palavras para ser sentido. Ele sabia, Lorena. Tenho absoluta certeza disso. Ela queria acreditar. Deus, como queria acreditar. Ficaram assim por alguns segundos, mãos unidas, compartilhando calor e dor em igual medida. Então Marcelo se afastou gentilmente, pegando o garfo novamente. Come, ele disse suavemente. Sua mãe fez esse bolo para você por anos. Ela ia querer que você comesse. Lorena obedeceu, levando um pedaço pequeno à boca. Era doce, simples, perfeito e absolutamente devastador, porque era exatamente como ela lembrava. Como todos aqueles bolos que a mãe fazia, mesmo quando o dinheiro estava curto, mesmo quando estava cansada do trabalho. Ela sempre colocava glacê demais, Lorena disse, e pela primeira vez em meses, sorriu através das lágrimas. Dizia que aniversário tinha que ser doce que nem a vida, mesmo quando a vida não era doce nenhum. Ela parece ter sido uma mulher sábia. Era. Os dois eram. Lorena comeu mais um pouco. Meu pai trabalhava como porteiro num prédio comercial. Minha mãe era auxiliar de limpeza num hospital. A gente nunca teve nada demais. Apartamento pequeno,
móveis velhos, roupa de brechó. Mas tinha amor. Tanto amor que às vezes parecia que a gente ia explodir de tanto. Sua voz quebrou na última palavra. Marcelo esperou, dando espaço para a emoção passar. E agora, Lorena continuou, agora eu vivo numa mansão de 5 quartos. Uso um banheiro maior que nossa sala inteira. E me sinto mais pobre do que nunca me senti naquele apartamento apertado. Porque riqueza não tem nada a ver com dinheiro, Marcelo disse baixinho. Aprendi isso tarde demais. Havia algo na voz dele, uma camada de arrependimento, que fez Lorena realmente olhá-lo. Pela primeira vez, ela o viu além do terno caro e da postura empresarial. Viu um homem cansado, sozinho, talvez tão perdido quanto ela. Você tem família? Ela perguntou, virando a mesa. Marcelo demorou para responder. Tenho pais, em Portugal. A gente não se fala muito. Eles queriam que eu seguisse os negócios da família lá. Eu queria construir algo meu. Vim para o Brasil aos 22, determinado a provar que podia vencer sozinho. E venceu. Venci. Ele olhou ao redor da cozinha cara, da mansão vazia. Construí uma empresa de tecnologia do zero. Vendi parte dela por milhões. Comprei esta casa. Tenho carro importado, relógio suíço, conta bancária que a maioria das pessoas só vê em filme. Ele fez uma pausa, e quando voltou a falar, havia amargura na voz. E venho para casa todos os dias para um lugar vazio, como sozinho. Durmo sozinho. Acordo sozinho. Meus pais pararam de ligar depois que eu disse que não voltaria. Meus amigos eram da empresa e descobri que amigos de conveniência somem quando você para de ser conveniente. Você foi casado? Lorena perguntou, lembrando vagamente de ter visto uma mulher na casa algumas vezes nos primeiros meses. Por 3 anos, Clarice. O nome saiu pesado. Nos divorciamos há 8 meses, mesma época que você começou a trabalhar aqui. Então era por isso. A casa vazia, a solidão palpável, a forma como ele se enterrava no trabalho. O que aconteceu? Marcelo girou o garfo entre os dedos. Ela disse que eu amava meu trabalho mais do que amava ela. E ela estava certa. Eu passava 16 horas por dia no escritório. Viajava 3 semanas por mês. Quando estava em casa, estava no telefone, no computador, sempre disponível para todo mundo menos para ela. Você tentou mudar? Tentei. Mais tarde demais. Quando finalmente acordei, ela já tinha decidido. Já tinha conhecido outra pessoa. Alguém que realmente estava presente. Lorena viu a dor atravessar o rosto dele. Então não era só ela carregando luto naquela casa. Eles eram 2 sobreviventes de naufrágios diferentes, lavados na mesma praia deserta. Sente falta dela? Sinto falta de ter alguém, Marcelo admitiu. De não voltar para um lugar vazio. De ter alguém para perguntar como foi meu dia, mesmo que meu dia tenha sido uma droga. Ele hesitou, vulnerabilidade crua em sua expressão. De importar para alguém. Você importa, Lorena disse impulsivamente. Marcelo ergueu os olhos surpreso. Importo? Claro que sim. Para as pessoas da sua empresa, para os seus funcionários, para... Não é a mesma coisa. Ele balançou a cabeça. Eles precisam de mim, dependem de mim, mas não se importam comigo, com quem eu sou de verdade, com o que eu sinto. Lorena entendeu perfeitamente. Era a diferença entre ser necessária e ser amada, entre ter uma função e ter valor. Por isso você voltou cedo de São Paulo, ela percebeu. A reunião não foi cancelada. Você fugiu. Marcelo deu um sorriso sem humor. Estava sentado num auditório cheio de gente, todos falando sobre métricas e crescimento e estratégias. E de repente, percebi que não me importava. Nada daquilo importava. Eu poderia morrer amanhã. E em 6 meses teriam substituído minha cadeira. Ninguém ia sentir minha falta. Ninguém ia chorar. Então veio para casa. Vim para casa. Para esse mausoléu vazio. Ele olhou ao redor novamente, como se vendo a mansão pela primeira vez. E encontrei você, chorando sobre um bolo de aniversário, segurando a foto dos seus pais como se fosse a última coisa real no mundo. Era. Lorena sussurrou. É. E de alguma forma... Marcelo continuou, sua voz baixa e intensa. Naquele momento, quando te vi ali, tão completamente destroçada e tão completamente humana, foi a primeira coisa real que eu senti em meses. Os olhos dele se encontraram.
Algo passou entre eles. Reconhecimento, talvez. Dois náufragos avistando terra pela primeira vez. Tenho 33 anos, Marcelo disse. E não sei quando foi a última vez que tive uma conversa de verdade com alguém. Uma conversa onde eu não estava representando um papel. Onde eu podia simplesmente ser eu. Eu tenho 25, Lorena respondeu. E não sei mais quem é eu. A pessoa que eu era morreu com meus pais. E a pessoa que sobrou é só vazia. Não vazia, machucada, tem diferença. Tem? Vazio não pode ser preenchido. Machucado pode cicatrizar. Marcelo inclinou-se levemente para a frente. Você não está vazia, Lorena. Você está sangrando. Mas feridas saram. Com tempo. Com cuidado. Você parece muito certo disso. Não estou certo de nada, mas quero acreditar. Porque se você pode cicatrizar, talvez eu também possa. Eles terminaram o bolo em silêncio mais confortável. Marcelo lavou os pratos, outra surpresa, enquanto Lorena guardava a fotografia de volta na carteira. Quando ele terminou, enxugando as mãos num pano de prato, virou-se para ela. Posso te perguntar uma coisa? Lorena assentiu. Por que você trabalha aqui? Com sua formação você poderia... Eu não tenho formação, ela interrompeu. Larguei a faculdade quando minha mãe ficou doente. Precisava trabalhar, pagar contas. Depois que eles morreram, precisava pagar dívidas do hospital. Precisava de dinheiro rápido. Emprego doméstico paga melhor que garçonete ou caixa. Você estava estudando o quê? Enfermagem. Uma ironia amarga. Queria cuidar de pessoas, ajudar quem estava sofrendo. Acabei não conseguindo nem cuidar da minha própria mãe direito. Você fez o melhor que podia. Não foi suficiente. Nunca é, Marcelo disse gentilmente. Nunca parece suficiente quando perdemos alguém que amamos. Sempre achamos que poderíamos ter feito mais, dito mais, amado mais. Mas a verdade é que eles sabiam. Eles sempre souberam. Lorena fechou os olhos, deixando as palavras afundarem. Queria tanto acreditar nisso. É tarde, Marcelo disse, quebrando o momento. Você deve estar exausta. Ele estava certo. Lorena sentia o peso do dia nos ombros, nos ossos, no coração. Obrigada, ela disse novamente. Por tudo. Por cantar. Por dividir o bolo, por ver você, ele completou. Sim, por me ver. Marcelo sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Obrigado por me deixar. E Lorena? Sim? Feliz aniversário. De verdade. Ela assentiu, incapaz de falar com a emoção fechando sua garganta novamente. Subiu as escadas para seu quarto, cada degrau uma eternidade. Ao chegar, fechou a porta e se apoiou contra ela, processando tudo o que havia acontecido. Tinha começado o dia sozinha, invisível, quebrada, certa de que ninguém no mundo inteiro se importava se ela existia ou não. Certa de que passaria mais um aniversário chorando sozinha, sem testemunhas, sem importância. E estava terminando, ainda quebrada, ainda machucada, mas talvez, apenas talvez, um pouco menos sozinha. Alguém havia cantado parabéns. Alguém havia dividido seu bolo. Alguém havia perguntado sobre seus pais com interesse genuíno, sem pressa de encerrar o assunto. Era pouco. Mas quando você está afogando, qualquer sopro de ar parece um milagre. Enquanto isso, lá embaixo, Marcelo ficou na cozinha vazia por longos minutos, olhando para onde a vela havia queimado, para onde Lorena havia chorado. E pela primeira vez em 8 meses, ele não se sentiu completamente perdido. Sentiu-se necessário, não por sua conta bancária ou suas conexões, mas por sua humanidade. E isso, percebeu ele, era algo que valia mais do que todos os negócios que já havia fechado. A manhã seguinte, trouxe uma estranheza que Lorena não sabia como nomear. Desceu às 5:30, como sempre, mas a cozinha não estava vazia. Marcelo já estava lá, ainda de pijama, a primeira vez que ela o via assim, tão informal, tão humano. Bom dia, ele disse, e havia um sorriso pequeno em seus lábios. Fiz café. Espero que esteja bom. Não tenho muita prática. Lorena aceitou a xícara que ele oferecia, suas mãos se tocando brevemente. O café estava forte demais, um pouco amargo. Perfeito. Está ótimo. Ela mentiu gentilmente. Marcelo riu. Um som baixo que ela nunca tinha ouvido antes. Está horrível. Mas obrigado por tentar. Sentaram-se à mesa, não mais nos banquetas do balcão.
Algo havia mudado na geografia entre eles. Barreiras invisíveis começando a cair. Dormiu bem? Ele perguntou. Melhor do que esperava. Era verdade. Pela primeira vez em meses, não havia acordado sufocada por pesadelos. E você? Também? Marcelo girou a xícara entre as mãos. Lorena, sobre ontem. Espero não ter sido invasivo. Não quero que se sinta desconfortável. Não me sinto. A resposta saiu rápida, honesta. Foi bom. Falar sobre eles, quero dizer. Normalmente as pessoas não sabem o que dizer. Então não dizem nada. E o silêncio é pior. Entendo. Ele fez uma pausa. Meus horários vão mudar. Decidi trabalhar mais de casa. Menos viagens. Lorena ergueu os olhos surpresa. Por causa de ontem? Por causa de mim. Ontem só me mostrou o quanto eu estava fugindo. Marcelo encontrou seu olhar. Se isso for desconfortável para você, me diga. Posso ficar no escritório, não precisa. Não é desconfortável, ela interrompeu. E percebeu que era verdade. A ideia de ter alguém na casa, de não trabalhar em silêncio absoluto por 12 horas, era quase reconfortante. Os dias seguintes estabeleceram um novo ritmo. Marcelo trabalhava do escritório em casa, porta aberta. Lorena fazia suas tarefas, mas agora havia pausas. Para café. Para conversas breves que se estendiam. O que você está limpando? Ele perguntou numa manhã, aparecendo na sala enquanto ela passava pano nos móveis. Pó que não existe. Lorena sorriu de leve. Essa casa é grande demais para uma pessoa só. Metade dos quartos nem é usada. Eu sei. Marcelo olhou ao redor como se vendo o espaço pela primeira vez. Comprei essa casa para impressionar Clarice. Ela queria algo que mostrasse que tínhamos chegado lá. Status, um endereço certo. E depois ela foi embora. E depois ela foi embora. Ele repetiu, deixando-me num mausoléu que nunca foi um lar. Lorena não soube o que dizer. Continuou limpando e Marcelo ficou por ali, apenas observando. Não de forma incômoda, apenas presente. Você gosta de ler? Ele perguntou de repente. Gostava. Não tenho lido muito ultimamente. Lorena parou, o pano na mão. Minha mãe que me ensinou. Ela lia para mim todas as noites quando eu era pequena. Mesmo depois que aprendi a ler sozinha, ela continuava. Dizia que histórias compartilhadas eram melhores que histórias sozinhas. Ela tinha razão. Marcelo sorriu com suavidade. Tenho uma biblioteca inteira. A maioria dos livros eu nunca abri. Herdei quando comprei a casa mobiliada. São livros bonitos, caros, perfeitos para impressionar visitas, mas ninguém os lê. Ficam ali, decorativos, sem propósito. Ele fez uma pausa, algo mudando em sua expressão. Sinta-se livre para pegar qualquer um. Para ler aqui, levar para o seu quarto, o que você quiser. Pelo menos assim eles vão servir para alguma coisa. Vão ter significado. Era um gesto pequeno, mas significava muito mais do que parecia. Significava acesso a um espaço que antes era dele, não dela. Significava permissão para existir além do papel de empregada. Significava que ele confiava nela com coisas que tinham valor. Obrigada, Lorena disse. E pela primeira vez, o agradecimento não era por educação. Era genuíno. À noite, quando terminava o trabalho, Lorena começou a ficar um pouco mais. Não no seu quartinho, mas na sala, lendo. Marcelo aparecia com seu próprio livro, sentando-se na poltrona oposta. Não falavam sempre. Às vezes apenas compartilhavam o silêncio, cada um em seu mundo, mas não completamente sozinhos. Esse livro é bom? Marcelo perguntou uma noite, apontando para o romance que ela segurava. Triste, sobre uma mulher que perde o marido e precisa reconstruir a vida. Você gosta de histórias tristes? Lorena pensou na pergunta. Acho que gosto de histórias que não mentem, que não fingem que tudo fica bem no final. Às vezes a vida é só continuar, e isso precisa ser suficiente. Marcelo assentiu lentamente, compreensão no olhar. Posso te mostrar uma coisa? Ele a levou até o escritório. Abriu uma gaveta trancada, retirando um caderno gasto. Folhas amareladas, caligrafia apressada. Meu avô me deu isso quando vim para o Brasil. Disse que era para eu escrever minhas histórias. Que todo mundo tinha histórias que mereciam ser contadas. Lorena pegou o caderno com cuidado, folheando as páginas. Havia trechos de contos, observações sobre pessoas na rua, descrições de pores do sol. Você escrevia. Escrevia.
Parei há uns 10 anos. Quando comecei a empresa, não tinha tempo para essas bobagens. A amargura tingiu sua voz. Meu sócio dizia que histórias não pagavam contas, que eu precisava focar no que importava. E você acreditou nele. Acreditei nele. Construí um império de tecnologia. Fiquei rico. E enterrei a única coisa que realmente me fazia feliz. Lorena devolveu o caderno com delicadeza. Nunca é tarde. Você acha? Tem 33 anos. A vida inteira pela frente. Ela hesitou. Eu é que perdi meu tempo. 25 e sem nada. Sem diploma, sem família, sem planos. Você tem tempo. Marcelo ecoou suas próprias palavras. E tem algo mais importante. Tem compaixão, coragem, a força de continuar quando teria sido mais fácil desistir. Os olhos deles se encontraram e algo não dito pulsou no ar entre eles. Lorena foi a primeira a desviar o olhar, desconfortável com a intensidade. Está ficando tarde, ela murmurou. Mas nos dias seguintes, as conversas se aprofundaram. Marcelo começou a perguntar sobre a infância dela. Lorena se viu contando histórias que não compartilhava há anos. A gente morava num conjunto habitacional, ela disse numa tarde, enquanto preparava o almoço. Marcelo havia começado a comer em casa, com ela, sem cerimônia. Prédio antigo, elevador sempre quebrado, mas tinha uma quadra no meio onde todas as crianças brincavam. Você tinha amigos? Muitos. A gente era tipo uma tribo. Brincava de pique-esconde até o escuro. Minha mãe gritava da janela quando era hora de subir. Lorena sorriu com a lembrança. Ela tinha um apito. Todos os pais do prédio sabiam. Quando o apito da Dona Vera tocava, era hora de todo mundo ir para casa. Soa feliz. Era. A gente não tinha videogame ou brinquedos caros, mas tínhamos uns aos outros. Tínhamos liberdade. Tínhamos imaginação. Ela parou de cortar legumes olhando pela janela. Quando cresci e descobri que algumas pessoas tinham quartos maiores que nosso apartamento inteiro, não senti inveja. Senti pena, porque nenhuma quantidade de espaço comprava o que a gente tinha. Amor. Marcelo disse simplesmente. Amor, ela concordou. Ele ficou quieto por um momento. Eu cresci em Lisboa. Casa grande, jardim enorme, tudo que dinheiro podia comprar. E era vazio. Meus pais estavam sempre ocupados com os negócios da família. Eu tinha babás, tutores, professores particulares, mas ninguém realmente me via. É possível estar sozinho mesmo cercado de pessoas. Exatamente. Marcelo se inclinou no balcão. Quando vim para o Brasil, jurei que seria diferente, que eu construiria algo real, conexões verdadeiras, mas acabei repetindo o mesmo padrão. A gente tende a fazer isso, Lorena observou. Repetir o que conhecemos mesmo quando dói. Como quebramos o padrão? Ela pensou na pergunta. Acho que fazendo escolhas diferentes, mesmo quando é assustador, mesmo quando vai contra tudo que aprendemos. Como você aceitando meu convite para sentar ontem? Ele sorriu. Aquilo foi uma escolha diferente. Foi. Lorena voltou a cortar os legumes precisando de algo para ocupar as mãos. Normalmente eu teria fugido, teria mantido distância, segurança. Por que não fugiu? A pergunta pairou no ar. Lorena não tinha certeza da resposta. Ou tinha, mas era complexa demais para colocar em palavras. Porque estava cansada de estar sozinha. Ela finalmente admitiu. E você ofereceu algo simples, presença, sem esperar nada em troca. Não espero nada. Eu sei. É por isso que aceitei. Eles almoçaram juntos, a conversa fluindo naturalmente entre silêncios confortáveis. Marcelo contou sobre seus primeiros anos no Brasil, os desafios de começar do zero num país estrangeiro. Lorena compartilhou sonhos antigos, viajar, conhecer o mar, um dia ter uma casa pequena, mas sua. Você nunca foi ao mar? Marcelo pareceu genuinamente chocado, colocando o garfo de lado. Nunca? Nenhuma vez? Nunca. Não tínhamos dinheiro para viagens, a passagem de ônibus, a hospedagem, as refeições fora. Eram sonhos caros demais para nossa realidade. Lorena deu de ombros, tentando parecer casual. Minha mãe dizia que um dia a gente ia, que quando eu me formasse em enfermagem, faríamos uma viagem especial. As três. Eu, ela e meu pai. Alugaríamos uma casinha simples perto da praia. Passaríamos uma semana inteira apenas relaxando. Sua voz ficou mais baixa, carregada de perda. Ela tinha até começado a guardar dinheiro. Uma latinha embaixo da pia.
Fundo do mar, ela chamava. Colocava moedas toda semana. Não era muito, mas crescia. E depois, ela deixou a frase morrer. Depois veio a doença. Depois o dinheiro da latinha foi para o hospital. Depois não havia mais com quem ir. Marcelo ficou em silêncio por um longo momento, processando. Quando falou, sua voz estava carregada de emoção. Podemos ir, ele disse, e não era mais impulso. Era promessa. Quando você quiser, sem compromisso, sem pressão, apenas ir. Porque todo mundo deveria ver o mar pelo menos uma vez. Porque sua mãe tinha razão. Você merece essa experiência. E porque ele hesitou, vulnerabilidade nua em seu rosto. Porque eu gostaria de te mostrar, de estar lá quando você vir pela primeira vez. Era perigoso essa aproximação. Lorena sabia. Patrão e empregada não eram amigos. Não dividiam refeições e sonhos. Não faziam planos de passeios. Havia linhas que não deveriam ser cruzadas. Mas todas as vezes que Lorena pensava em recuar, em reestabelecer as barreiras profissionais, ela se lembrava de como era voltar para casa vazia, de comer sozinha, de não ter ninguém que perguntasse sobre seu dia. E aí, olhava para Marcelo, esse homem que tinha tudo e nada ao mesmo tempo, e via alguém igualmente perdido, igualmente carente de conexão humana real. Talvez fosse errado. Mas se sentir menos sozinha podia ser tão errado assim? Tudo bem, ela disse finalmente. Podemos ir ver o mar. O sorriso dele foi luminoso, genuíno. E pela primeira vez em muito tempo, Lorena sentiu algo que não era dor no peito. Era algo perigosamente próximo de esperança. Naquela noite, Lorena se pegou olhando no espelho do seu quartinho. Seus olhos não estavam tão fundos. Suas bochechas tinham um pouco mais de cor. Ainda havia tristeza ali, sempre haveria. Mas também havia algo mais. Vida, retornando aos poucos, timidamente, como planta brotando em terra árida. Ela pensou nos pais, no que diriam dessa situação estranha. Sua mãe provavelmente sorriria. Aquele sorriso que dizia, seja cuidadosa, mas não tenha medo de viver. Seu pai provavelmente avaliaria Marcelo com um olhar protetor, mas acabaria aprovando, porque reconheceria um homem bom, mesmo um homem perdido. Não sei o que estou fazendo, Lorena sussurrou para a fotografia sobre sua cômoda. Mas pela primeira vez em meses, estou sentindo alguma coisa além de dor. Isso é errado? Os rostos sorridentes não responderam. Mas Lorena imaginou que, se pudessem, diriam para ela seguir em frente, para viver. Porque era isso que eles teriam querido. Não era sobre esquecer. Nunca seria sobre esquecer. Era sobre honrar suas memórias vivendo plenamente. Mesmo que viver doesse. Mesmo que viver assustasse. Dormiu melhor naquela noite. E quando acordou no dia seguinte pela primeira vez não sentiu o peso esmagador de enfrentar mais um dia vazio. Sentia algo diferente. Algo que sussurrava que talvez, apenas talvez, a vida ainda tivesse coisas boas guardadas. E lá embaixo, na cozinha, Marcelo já estava fazendo café, ainda forte demais, ainda amargo, esperando por ela. 2 náufragos aprendendo a construir uma jangada. Juntos. O convite chegou numa manhã de quinta-feira, envelope creme com letras douradas em relevo. Marcelo o abriu durante o café, franzindo a testa enquanto lia. Jantar beneficente no sábado, ele murmurou. Empresários, investidores, toda a elite de São Paulo. Fez uma careta. Eu deveria ir. Aparências, networking, todo aquele teatro. Lorena notou a hesitação em sua voz. Você não quer? Não. Mas esse tipo de coisa vem com o território. Marcelo jogou o convite na mesa, frustrado. É exatamente o tipo de evento que eu costumava amar. Agora só me faz sentir vazio. Ele ficou quieto por um momento, girando a xícara de café entre as mãos. Então ergueu os olhos, uma expressão incerta no rosto. Vem comigo. Lorena quase engasgou. O quê? Vem comigo, pro jantar. Marcelo se inclinou para a frente. Urgente. Eu sei que parece loucura, mas não quero ir sozinho. Não quero fingir ser aquela pessoa de novo. O empresário frio, calculista. Com você lá, eu posso ser... eu. Marcelo, eu sou sua empregada. Lorena disse as palavras cuidadosamente. As pessoas vão perguntar, vão julgar. Deixa julgarem. Havia desafio em sua voz agora. Cansei de viver pelos outros, de me importar com o que pensam.
Você diz isso agora. Mas quando estivermos lá, cercados por aquelas pessoas, você vai se importar. Não vou. Ele segurou a mão dela através da mesa. Lorena, você me trouxe de volta à vida. Me lembrou do que importa de verdade. Não posso voltar para aquele mundo fingindo que nada mudou. Porque tudo mudou. Ela queria dizer não. Cada instinto de autopreservação gritava que essa era uma péssima ideia. Mas olhando nos olhos dele, vendo a vulnerabilidade ali, a súplica silenciosa, está bem, ela ouviu-se dizendo, eu vou. O sorriso dele foi radiante, e Lorena tentou ignorar o nó de medo crescendo em seu estômago. Nos 2 dias seguintes, a ansiedade de Lorena cresceu. Ela não tinha roupa adequada, não sabia qual garfo usar em jantares formais, não entendia os códigos daquele mundo de riqueza e privilégio. Você vai ficar linda com qualquer coisa. Marcelo insistiu quando ela mencionou não ter roupa apropriada. Mas se quiser, podemos ir numa loja. Escolher algo que te deixe confortável. Eles foram numa boutique discreta no bairro dos Jardins. Vitrines elegantes exibindo peças que pareciam obras de arte. A vendedora, loira impecável, unhas perfeitas, sorriso profissional, olhou Lorena de cima a baixo com mal disfarçado desdém. Claramente avaliando suas roupas simples do supermercado, seu cabelo sem tratamento de salão caro, sua falta de sofisticação. Lorena sentiu o peso daquele olhar, o julgamento silencioso, a avaliação instantânea que a classificou como não pertence aqui. Posso ajudar? O tom da vendedora sugeria que duvidava que pudessem pagar qualquer coisa ali. Os olhos dela pairaram em Marcelo, reavaliando quando percebeu seu relógio suíço, seu corte de cabelo impecável. Estamos procurando um vestido para um evento formal, Marcelo disse, sua voz educada, mas firme. Ele havia percebido o olhar da mulher. Lorena percebeu. E não gostou. Algo elegante, mas confortável. A vendedora os guiou pelas araras, puxando opções que eram claramente tentativas de empurrar as peças mais caras. Lorena se sentia como uma impostora, tocando tecidos que custavam mais do que ela ganhava em um mês. Experimente esse, Marcelo sugeriu, apontando para um vestido azul marinho, simples mas elegante. A cor vai combinar com você. No provador, Lorena olhou-se no espelho. O vestido caía perfeitamente, realçando sua figura sem ser chamativo. Ela parecia diferente, quase como se pertencesse a esse mundo. Mas era só aparência. Por baixo do vestido caro, ela ainda era a mesma menina do conjunto habitacional, a mesma empregada que limpava banheiros e passava pano no chão. Está perfeito, Marcelo disse quando ela saiu, e a admiração genuína em sua voz aqueceu algo dentro dela. Compraram o vestido. Sapatos também. Marcelo insistiu, e Lorena estava cansada demais de lutar. Sábado chegou rápido demais. Lorena passou horas se arrumando, mãos tremendo enquanto aplicava maquiagem simples. Prendeu o cabelo num coque baixo, como sua mãe costumava fazer para ocasiões especiais. Quando desceu, Marcelo a esperava na sala, impecável em smoking preto. Ele se virou, e a expressão em seu rosto fez o coração dela disparar. Você está deslumbrante. Estou nervosa, ela admitiu. Eu também. Ele estendeu o braço. Mas estaremos nervosos juntos. O salão de eventos era tudo que Lorena imaginava e temia. Lustres de cristal, mesas decoradas com arranjos florais que provavelmente custavam mais que seu salário anual, garçons circulando com champanhe em taças delicadas. E pessoas. Dezenas de pessoas em roupas de grife, joias caras, conversando em vozes moduladas sobre investimentos e viagens internacionais. Lorena sentiu cada olhar quando entraram. Curiosos, avaliadores, alguns abertamente hostis. Marcelo manteve a mão firme em suas costas, guiando-a pela multidão. Marcelo! Uma voz masculina os interceptou. Um homem alto, cabelos grisalhos, sorriso que não alcançava os olhos. Quanto tempo? Não te vejo desde que Clarice partiu. Paulo. Marcelo cumprimentou-o com um aperto de mão formal. Esta é Lorena. Os olhos de Paulo deslizaram sobre ela, calculadores. Prazer. E você é... A pausa era intencional. Uma pergunta sem ser pergunta. Quem é você? O que está fazendo aqui? Uma amiga.
Marcelo respondeu antes que Lorena pudesse falar. Ah, uma amiga. Paulo sorriu, mas havia algo cruel naquilo. Como progressivo da sua parte. Outros se aproximaram. Apresentações que eram mais interrogatórios disfarçados. Perguntas aparentemente inocentes que eram armadilhas. E o que você faz, Lorena? Onde vocês se conheceram? Sua família é daqui de São Paulo? Lorena respondia o melhor que podia, mantendo respostas vagas. Mas sentia o julgamento em cada olhar, em cada pausa significativa. Durante o jantar, sentada à mesa entre desconhecidos hostilmente educados, Lorena percebeu o erro que havia cometido. Ela não pertencia ali. Não importava o vestido caro ou a maquiagem cuidadosa. Essas pessoas podiam sentir o cheiro da diferença nela. Então, Lorena, a mulher à sua direita disse, voz adocicada e venenosa. Uma senhora de 50 e poucos anos, colar de pérolas, cabelo perfeitamente arrumado. Marcelo mencionou que vocês são amigos. Como exatamente se conheceram? A mesa inteira ficou em silêncio, esperando. 6 pares de olhos fixados nela. Lorena sentiu o momento se esticar, pesado de expectativa maliciosa. Eles já sabiam, ou suspeitavam, e queriam ouvir dela, queriam a confirmação, queriam o momento de desconforto. Marcelo estava sentado do outro lado, tenso como corda esticada, e Lorena viu o momento exato em que ele percebeu a armadilha. Viu quando ele ia intervir, ia desviar a conversa, ia protegê-la. Mas ela não queria proteção, não queria mentiras. Estava cansada de ser tratada como segredo sujo. Ela poderia mentir. Inventar uma história palatável sobre encontro em evento beneficente, conhecidos em comum, qualquer ficção que essas pessoas pudessem engolir. Mas estava cansada de fingir, cansada de medir cada palavra, cada gesto, tentando ser aceitável para um mundo que nunca a aceitaria de verdade. Eu trabalho para ele, disse simplesmente, erguendo o queixo. Sou empregada doméstica em sua casa. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Então vieram as risadas, discretas, educadas, mortalmente cruéis. Que interessante, a mulher disse, olhando para Marcelo com algo entre pena e desdém. Sempre soube que você era excêntrico, Marcelo. Mas isso é novo até para você. Cuidado, Marcelo começou, voz perigosamente baixa. Oh, não me entenda mal. A mulher ergueu as mãos, sorriso falso. É admirável. Tão democrático. Mas você tem que admitir que é estranho trazer a empregada como acompanhante para um evento como este. Ela não é a empregada, Marcelo cortou, raiva fria em sua voz. Ela é Lorena, e tem mais dignidade e valor que qualquer pessoa nesta mesa. O comentário caiu como bomba. Rostos se viraram, chocados. Conversas pararam em mesas próximas. Lorena sentiu o sangue subir ao rosto. Não de vergonha por quem era, mas pela cena que estava sendo causada. Por estar no centro de uma humilhação pública que ela havia previsto, que havia tentado evitar. Eu preciso de ar, ela disse, levantando-se abruptamente. Lorena, Marcelo também se levantou. Por favor. Só me dê um minuto. Ela saiu do salão antes que as lágrimas pudessem cair. Antes que dessem a essas pessoas a satisfação de vê-la quebrar. Do lado de fora, no jardim iluminado, Lorena apoiou-se contra a parede fria, tentando respirar através da humilhação e raiva e dor. Ela havia sido estúpida. Tão estúpida. Pensara que talvez pudesse ser mais do que sua origem. Que o vestido caro e a companhia de Marcelo a tornariam aceitável. Mas você não pode comprar pertencimento. Não pode vestir classe social como um traje. Desculpa, a voz de Marcelo atrás dela. Eu não devia ter te trazido. Não devia ter te exposto àquilo. Lorena se virou e viu a angústia genuína em seu rosto. Mas também viu algo mais. Viu um homem dividido entre 2 mundos, percebendo que não poderia ter ambos. Você sabia, ela disse baixinho. Alguma parte de você sabia como seria. Mas me trouxe mesmo assim. Eu pensei... Você pensou o quê? Que eles aceitariam? Que seu mundo se abriria para mim porque você decidiu que eu era digna? Lágrimas escorriam agora, quentes e amargas. Você vive numa bolha, Marcelo. E por um momento, eu fingi que podia viver nela também. Não é uma bolha que eu quero. Ele deu um passo à frente.
Aquele mundo lá dentro, aquelas pessoas. Eu odeio tudo aquilo. Você me mostrou que existe algo melhor, algo real. Mas você ainda faz parte daquele mundo. E sempre vai fazer. Lorena limpou as lágrimas com raiva. Seus amigos, seus negócios, sua vida inteira está entrelaçada com aquelas pessoas. E eu sou a empregada, a curiosidade, a fase que você vai superar. Não é verdade. Não é? Ela o encarou. Então, o que sou eu para você, Marcelo? Realmente? Sou a mulher que você apresenta para os seus sócios? A pessoa que você leva em jantares de negócio? Ou sou aquela que fica nos fundos da casa, invisível, conveniente quando você quer companhia, mas guardada quando não combina com a imagem? Você sabe que não é assim. A voz dele saiu rouca. Eu não sei, porque você mesmo não sabe. Lorena balançou a cabeça, exausta. Você diz que quer algo real, mas real é difícil, real é complicado, real significa escolher, mesmo quando a escolha custa caro. Então me diga como escolher. Você não pode, ela sussurrou, porque qualquer escolha que você faça, alguém perde. Se você escolhe seu mundo, eu perco. Se você me escolhe, você perde tudo que construiu. E, eventualmente, você vai ressentir isso. Vai ressentir a mim. Marcelo ficou em silêncio. E nesse silêncio, Lorena encontrou sua resposta. Eu preciso ir. Ela passou por ele voltando para dentro apenas o suficiente para pegar sua bolsa. Lorena, espera. A gente pode conversar. Não hoje. Hoje eu só preciso ir. Ela pediu um carro de aplicativo, esperando do lado de fora enquanto lágrimas silenciosas caíam. Marcelo ficou na entrada, olhando, mas não a seguiu. E talvez, pensou Lorena enquanto o carro a levava embora, essa era a resposta mais honesta que ele poderia ter dado. Algumas distâncias são grandes demais para serem atravessadas. Algumas diferenças, profundas demais para serem ignoradas. Ela havia sido boba em pensar que o contrário poderia ser verdade. Quando chegou à mansão, foi direto para seu quarto, tirando o vestido caro e deixando-o cair no chão. Na calcinha e camiseta, ela se enrolou na cama, abraçando o travesseiro como se fosse a única coisa sólida num mundo que de repente parecia estar desmoronando. Porque a pior parte não era a humilhação. Não eram as pessoas cruéis ou a exposição pública. A pior parte era perceber que por um breve momento ela havia começado a acreditar, a esperar, a imaginar que talvez pudesse ter mais do que solidão e dor. E agora essa esperança havia sido brutalmente arrancada, deixando apenas a lembrança dolorosa de como era se sentir viva. Às vezes, pensou Lorena na escuridão do quarto, era mais fácil nunca ter esperado. Pelo menos assim, a queda não doía tanto. Lorena acordou no domingo com uma clareza dolorosa. Não podia continuar ali. Não depois de ontem. Não depois de ter provado esperança e visto ela ser esmagada. Arrumou suas poucas coisas numa mala. Roupas, livros, a fotografia dos pais. Tudo o que possuía no mundo cabia numa mala pequena. Era ao mesmo tempo libertador e devastador. Deixou uma carta sobre a cama. Simples, direta. Marcelo, obrigada por me lembrar que eu existo, mas preciso descobrir quem sou sem ser invisível ou inconveniente, sem ser a empregada ou a curiosidade, apenas eu. Espero que você também se encontre. Lorena. Pegou um ônibus para o centro, depois outro para a zona leste. De volta ao bairro onde crescera, ao conjunto habitacional onde seus pais viveram, onde ela havia sido feliz mesmo sem ter nada. Encontrou um quarto para alugar. Minúsculo, mobília velha, vista para o pátio interno. Mas era dela. Seu espaço, sua escolha. Os primeiros dias foram brutais. Lorena conseguiu emprego numa cafeteria do bairro, turnos duplos que começavam às 6 da manhã e terminavam às 10 da noite. Pés doendo em sapatos velhos, mãos cansadas de servir, limpar, repetir. O salário era menor que na mansão, significativamente menor. Mas não vinha com o peso de viver onde trabalhava. De misturar sua vida com seu emprego. De nunca ter um lugar que fosse só seu. Ela dividia o banheiro com outros 3 inquilinos. A geladeira mal funcionava. No inverno, o frio entrava pelas frestas da janela. Mas era dela. Seu nome no contrato de aluguel. Sua chave. Seu espaço para respirar sem se sentir sob observação constante. À noite,
Deitada naquela cama estreita que rangia a cada movimento, ela chorava. Não só pela perda de Marcelo, embora isso doesse de formas que não esperava, como um machucado que você não percebe até esbarrar nele, mas por tudo. Pelos pais que nunca voltariam, pela juventude perdida cuidando deles, pela mulher de 25 anos que deveria estar começando a vida adulta, não recomeçando dos escombros. Mas também havia algo mais. Algo pequeno e persistente crescendo entre as rachaduras da dor. Raiva. Não a raiva destrutiva que corrói, a raiva que constrói. A raiva que diz, eu mereço mais. A raiva que recusa aceitar invisibilidade como destino. 2 semanas depois, Lorena estava limpando mesas quando viu o anúncio num jornal esquecido. Programa de bolsas para adultos retomarem estudos. Enfermagem. Exatamente o que ela havia abandonado. Sua primeira reação foi descartar. Era tarde demais. Ela era velha demais. Tinha perdido muito tempo. Mas então, ouviu a voz da mãe. Não memória, mas algo mais profundo, sussurrando. Nunca é tarde para ser quem você deveria ter sido, minha filha. Lorena preencheu a inscrição naquela mesma noite. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marcelo estava sentado na cozinha vazia da mansão, segurando a carta de Lorena. Ele a havia lido 100 vezes, cada palavra uma acusação, cada frase um espelho mostrando quem ele havia se tornado. Ele não tentou procurá-la. Não porque não quisesse, Deus, como queria, mas porque ela estava certa. Ele não sabia quem era, não sabia escolher. Estava preso entre 2 mundos, pertencendo a nenhum. Na segunda-feira, Marcelo fez algo que nunca havia feito. Ligou para o escritório e disse que não iria. Não hoje, não amanhã. Talvez não por um tempo. Passou dias andando pela casa gigante, realmente vendo-a pela primeira vez. Quartos vazios, cheios de móveis caros e 0 memórias. Uma biblioteca de livros não lidos. Uma cozinha projetada para impressionar, não para nutrir. Ele havia construído um mausoléu e chamado de sucesso. Encontrou o caderno que havia mostrado a Lorena. Suas histórias antigas, seus sonhos enterrados. Sentou-se e, pela primeira vez em uma década, começou a escrever. Não sobre negócios ou estratégias. Escreveu sobre um homem que havia esquecido como viver. Sobre uma mulher que o ensinou que existir não era o mesmo que viver. Sobre como você pode ter tudo e nada ao mesmo tempo. As palavras fluíram, dolorosas e honestas. E no ato de escrever, algo começou a se mover dentro dele. Algo que havia estado congelado por anos. Semanas se transformaram em meses. Lorena mergulhou nos estudos com ferocidade de quem tinha algo a provar. Para si mesma, para a memória dos pais, para o universo que havia tirado tanto dela. Era exaustivo. Trabalhar de dia, estudar de noite. Sacrificar, sono, lazer, qualquer coisa que não fosse absolutamente necessária. Mas, pela primeira vez desde a morte dos pais, Lorena tinha propósito, direção. Ela fez amizades na faculdade. Mulheres como ela, mais velhas, recomeçando, carregando suas próprias histórias de perda e resiliência. Elas se apoiavam, estudavam juntas, compartilhavam refeições baratas e sonhos caros. Você parece diferente, comentou Sandra, colega de turma, numa noite de estudo. Mais leve, sabe? Lorena pensou sobre isso. Acho que estou parando de carregar coisas que não são minhas para carregar. Tipo o quê? Culpa. Por não ter salvado minha mãe. Por meu pai ter morrido sozinho. Por não ser o suficiente. Lorena fez uma pausa. Passei tanto tempo sentindo que devia alguma coisa a eles, aos meus pais, que esqueci que a melhor forma de honrá-los era vivendo. Realmente vivendo. Sandra sorriu. Sua mãe ficaria orgulhosa de você. Acho que sim, Lorena respondeu, e pela primeira vez acreditou de verdade. Marcelo, enquanto isso, fez mudanças que assustavam até ele mesmo. Vendeu a mansão. Comprou um apartamento menor, aconchegante, num bairro com vida real, padaria na esquina, crianças brincando no parque, gente de verdade vivendo vidas de verdade. Reduziu drasticamente suas horas de trabalho. Delegou responsabilidades. Descobriu, para sua surpresa, que a empresa não desmoronou sem sua presença constante. E escreveu. Todas as noites, escrevia.
Histórias sobre pessoas comuns com vidas extraordinárias. Sobre dignidade em lugares improváveis. Sobre amor que não tinha nada a ver com romance e tudo a ver com reconhecer humanidade no outro. Enviou seus textos para um pequeno site literário. Para sua surpresa, publicaram. Para seu choque maior, pessoas leram, comentaram. Disseram que suas palavras as tocaram, as fizeram sentir vistas. Ele não fez isso por Lorena, fez por si mesmo. Porque ela havia mostrado que a vida que ele estava vivendo não era vida de verdade. Era apenas existência cara. 6 meses depois do jantar desastroso, num sábado chuvoso de agosto, o destino ou coincidência, ou talvez algo maior que nenhum dos dois compreendia completamente, colocou 2 caminhos convergindo. Lorena estava saindo da biblioteca municipal, braços cheios de livros médicos pesados sobre anatomia e fisiologia, quando esbarrou em alguém virando a esquina. Livros voaram em câmera lenta, páginas batendo, capas deslizando no chão molhado. Desculpas foram murmuradas automaticamente, e então olhos se encontraram. Reconhecimento. Choque. Algo mais profundo que não tinha nome. Lorena. Seu nome na voz dele ainda fazia algo se apertar no peito. Marcelo! Eles ficaram parados na calçada, chuva fina caindo como bênção ou maldição. Pessoas passando ao redor reclamando do tempo, e o mundo pareceu pausar. Respirar. Esperar. Ele estava diferente. Não era só a roupa. Jeans desbotados, suéter de lã simples, tênis comuns ao invés dos sapatos italianos. Era algo nos olhos. Uma clareza que não estava lá antes. Uma paz que ele não conhecia quando se conheceram. Ela estava diferente também. Não usava uniforme. Roupas simples, mas era dela, compradas com seu próprio dinheiro. Cabelo solto. Um caderno de anotações pendurado no ombro. Você está bem? Ele perguntou, ajudando a recolher os livros caídos. Estou. Voltei a estudar. Enfermagem. Orgulho coloriu sua voz. E você? Me mudei. A mansão foi... Ele fez uma pausa procurando palavras. Sufocante demais. Encontrei um lugar menor. Comecei a escrever de novo. Isso é bom, escrever. É. Marcelo sorriu, pequeno, mas genuíno. Deveria ter feito isso há anos. Você estava certa. Sobre tudo. Lorena balançou a cabeça. Não estava certa. Estava machucada. E assustada. E coloquei em você expectativas que ninguém poderia cumprir. Eu te decepcionei. Não. A palavra saiu firme. Você me mostrou que eu tinha valor. Que eu existia. Que merecia ser vista. Aquilo foi real, Marcelo. Mesmo que o resto tenha sido complicado. Eles caminharam até um café próximo, sem planejar, apenas permitindo. Sentaram numa mesa de canto, pedindo chocolate quente porque o dia estava frio e porque alguns confortos simples eram necessários. Eu sinto sua falta, Marcelo admitiu, mexendo a bebida. Todo dia. Mas sei que você fazer o que fez, sair, reconstruir, foi a coisa mais corajosa que já vi alguém fazer. Não me senti corajosa. Me senti quebrada. Coragem não é ausência de medo. É se mover apesar dele. Ele encontrou seus olhos. Você me ensinou isso. Me ensinou que valor não vem de conta bancária ou aprovação alheia. Vem de viver alinhado com quem você realmente é. Lorena sentiu lágrimas picarem. Você também me ensinou. Me ensinou que podia ser vista. Que minha vida, minha história, importava. Sempre importou. Eu só tive sorte de testemunhar. Ficaram conversando por horas. Lorena falou sobre as aulas, os desafios, as pequenas vitórias. Marcelo compartilhou sobre escrever, sobre descobrir que criatividade alimentava sua alma de formas que dinheiro nunca conseguiu. Você está feliz? Ela perguntou. Marcelo considerou a pergunta. Estou aprendendo o que felicidade significa. Não é euforia constante. É paz. É dormir sabendo que o dia teve significado. É acordar com propósito. Sim, Lorena sorriu. É exatamente isso. Quando a chuva parou e o café começou a fechar, eles saíram juntos. Na calçada, sob o céu limpo do fim de tarde, houve um momento de hesitação. Posso te ver de novo? Marcelo perguntou. Não como éramos, mas como somos agora. 2 pessoas que cresceram, que mudaram. Lorena pensou cuidadosamente. Parte dela queria dizer sim imediatamente. Mas outra parte, a parte que havia crescido nos últimos meses,
Sabia que respostas rápidas vinham de lugares antigos de necessidade. Me liga daqui a um mês, ela disse finalmente. Se ainda quiser, se ainda fizer sentido. Marcelo assentiu, compreendendo. Um mês. Eles se separaram ali, mas era diferente da última separação. Não havia raiva ou mágoa. Apenas reconhecimento de que algumas histórias precisam de tempo, que algumas conexões precisam de espaço para respirar antes de poderem existir de forma saudável. Lorena voltou para seu quartinho alugado, mas não se sentiu pequeno. Preparou um jantar simples, estudou por algumas horas, ligou para Sandra para discutir a prova da próxima semana. Antes de dormir, olhou para a fotografia dos pais. Eu estou bem, ela sussurrou. Finalmente estou bem. Não feliz o tempo todo, não sem dor, mas bem, vivendo, crescendo, me tornando alguém que vocês reconheceriam. E pela primeira vez desde que eles partiram, Lorena sentiu não só a dor da perda, mas também a gratidão pela herança. Eles haviam lhe dado amor, resiliência, a crença de que ela valia mais do que o mundo às vezes sugeria. Aquela era uma riqueza que ninguém poderia tirar. Marcelo, em seu apartamento aconchegante, abriu o notebook e começou a escrever. Não sobre Lorena especificamente, mas sobre a lição que ela havia encarnado. Existe uma diferença, ele escreveu, entre ser salvo e aprender a se salvar. Entre encontrar alguém que te completa e se tornar completo o suficiente para realmente estar com alguém. O primeiro é fantasia romântica. O segundo é amor maduro. Ele parou relendo as palavras. Então adicionou: a maior bondade que podemos fazer por alguém que amamos não é resgatá-lo, é vê-lo, realmente vê-lo, e confiar que ele tem força suficiente para resgatar a si mesmo. Um mês depois, Marcelo ligou. Lorena atendeu no terceiro toque. Ainda faz sentido, ele disse. Para mim também. Eles se encontraram para café. Depois para caminhadas. Conversas que se aprofundavam sem pressa. Sem pressão de definir ou rotular ou forçar algo que estava crescendo no seu próprio tempo. Não era o conto de fadas que Lorena teria sonhado aos 20. Era melhor. Era real. Duas pessoas inteiras escolhendo passar tempo juntas, não porque precisavam uma da outra, mas porque queriam. Porque haviam aprendido que o amor mais verdadeiro não preenche vazios. Ele celebra a completude. E numa tarde de domingo, meses depois, enquanto caminhavam pelo parque onde Lorena brincava de criança, ela parou e olhou ao redor. Minha mãe costumava me trazer aqui, disse. Ela dizia que cada fim era, na verdade, um começo disfarçado. Quando criança, eu não entendia. Achava que era só algo que adultos dizem para fazer a gente se sentir melhor. E agora? Agora eu entendo. Lorena sorriu. Lágrimas nos olhos, mas felizes. Perder meus pais foi um fim, mas também foi o começo de descobrir quem eu sou sem eles. E essa pessoa, essa mulher que estou me tornando, eu acho que eles gostariam dela. Marcelo pegou sua mão. Eu gosto dela. Eu também estou começando a gostar, Lorena respondeu. E era verdade. Porque no final, descobriu ela. Não se tratava de achar alguém que te visse. Tratava-se de aprender a se ver, de reconhecer seu próprio valor, independente de validação externa. Tratava-se de honrar os que se foram vivendo plenamente, de transformar dor em propósito, de entender que recomeços não têm idade, que nunca é tarde demais para se tornar quem você deveria ter sido. E tratava-se de saber que, às vezes, o maior ato de amor, por você mesma e pelos outros, é ter coragem de crescer sozinha antes de crescer junto. Aquela era a lição que Lorena carregaria sempre. A lição que ela um dia passaria adiante. A lição que sua mãe teria orgulho de saber que ela aprendeu. Você não precisa de alguém para ser inteira. Mas quando você é inteira, você pode escolher compartilhar essa inteireza com alguém que também seja. E isso, essa escolha consciente e completa, é onde a verdadeira história de amor começa.